Oi, vamos bater um papo sobre feedback? Você sabe o que é isso e sabe como melhor utilizar isso na tua vida profissional? Fica comigo nesse episódio que eu vou falar sobre feedback. Podcast Universidade Renasoft. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast Universidade Renasoft. Eu sou o Juan e é um prazer a gente estar aqui junto para a gente discutir algumas coisas aí do mundo empresarial, do desenvolvimento humano e a gente conseguir dar aqui algumas dicas, algumas colocações sobre o processo aí de desenvolvimento para cada um de nós. O assunto que nós escolhemos para esse episódio é sobre feedback. Talvez a gente entenda que essa palavra feedback muitas vezes foi usada nas empresas ou foi usada em alguns processos e ela acabou tendo uma conotação pejorativa, uma conotação de algo ruim, mas longe disso, o feedback não é algo ruim, não é algo que representa algo ruim. Bom, a primeira coisa então que a gente tem que entender é o que é feedback. Feedback é quando a gente consegue qualificar a performance de alguém, se eu falar numa empresa, né? Agora, eu posso utilizar o feedback não só dentro da empresa, eu posso usar para minha vida, nos meus relacionamentos, seja ele em qual esfera for, porque o processo de feedback é uma forma de dar um retorno sobre alguma coisa, né? Sobre algo que eu esperava, sobre alguma tarefa que foi feita. Assim, é um momento que eu vou avaliar, vou opinar e vou abrir ali o meu entendimento para o outro ou para os outros, né? Pode ser um feedback coletivo, por exemplo. O feedback ele começou a ser usado ali, na verdade, na visão de maquinário, lá na Revolução Industrial, em 1860, quando tinha o nome feedback foi dado para um processo que realimentava algumas máquinas, né? Fazia um processo de realimentação energética até. E a gente pode entender que o feedback também tem esse papel de realimentação, porque ele realinha expectativas, realinha um com o outro, realinha uma equipe. Então o processo de feedback pode realimentar muito bem as relações entre as pessoas que estão ali envolvidas. A gente tem dois tipos de feedback, né? Um feedback positivo, um feedback negativo. Na verdade são dois conteúdos que a gente pode dar ali dentro do feedback. Então a gente tem que tirar a ideia do mito, né, de que feedback é só para passar alguma coisa ruim. Eu posso muito bem pedir um feedback com o meu superior, com o meu chefe, ou ele pedir um feedback comigo para passar algo de positivo, algo bom, e é muito salutar que isso aconteça, né? Não só chamar um colaborador, não só chamar uma pessoa quando você quer dar um feedback, só quando acontece algo de errado, quando acontece algo ruim. Esse processo ele precisa ser organizado, ele precisa ser empático, ele precisa ser sincero, ele precisa ser leal. A pessoa para a qual você está fornecendo esse feedback tem que sentir isso em você, porque senão ele não vai funcionar. Essa empatia faz muito bem ao feedback, né? Mesmo que seja um feedback negativo, e aí você tem que falar, por exemplo, que a pessoa errou em determinado ponto, você pode falar, por exemplo, algumas vezes, né? Se caso efetivamente aconteceu, que aquilo aconteceu já com você, quais foram talvez ali os problemas daquele acontecimento quando isso aconteceu com você. E aí você traz essa pessoa mais perto da sua realidade e faz ela ter um pouco mais de confiança até no teu processo de feedback. E muitas vezes você precisa até mesmo escrever, criar um roteiro para fazer um feedback, né? Não pode ser um processo muito jogado. O feedback não é assim uma conversa jogada. Ela tem um começo, tem um meio, tem um fim. Um feedback não é um elogio e não é chamar a atenção de alguém. Às vezes as pessoas acham que, por exemplo, um vendedor que bateu uma meta, né, faz o contato com esse vendedor e fala assim: olha, José, parabéns, né, você bateu sua meta, ótimo, estamos aí todos felizes com isso. Isso não é um processo de feedback, isso é só um elogio. Né? Um processo de feedback é muito maior que isso, né, porque tem que ter um contexto. Esse contexto precisa determinar, muitas vezes ali, o dia, o horário ou a situação em si. Precisa conter ali fundamentações de exatamente o que foi legal,
ou o que não foi legal. E muitas vezes finalizar ali dando uma sugestão, até mesmo sendo talvez um coaching para o teu liderado, ou um coaching até mesmo para o teu próprio chefe, dando sugestões talvez de como pode melhorar aquela situação, ou, claro, parabenizando se for o caso. Então, se um vendedor bate a meta, você pode falar: olha, José, no mês de abril, gostei muito das suas iniciativas para você realizar suas vendas, elas foram muito bem consolidadas e revertidas. As técnicas que você utilizou, por exemplo, a sua forma de vender, a sua forma de falar foi muito legal, né? Isso causou uma boa impressão com os nossos clientes. Então, quero te parabenizar por isso e falar para você: olha, continue neste caminho, porque este caminho é o caminho que realmente deu certo. Então veja, tem um momento, tem um mês, né? Tem um contexto, tem ali exatamente o que eu estou falando, o que eu quero dizer para aquele colaborador, o que ele deve talvez continuar pensando, continuar fazendo para o resultado continuar legal. E às vezes você tem que fazer um roteiro mesmo para poder dar esse feedback. Você tem que sempre se preparar, né? Estar preparado para dar esse feedback para a pessoa. Se for necessário, né? Escreva o feedback, ensaie ele para você conseguir fazê-lo da melhor forma possível. A ideia de um feedback não é a gente encontrar culpados por alguma coisa, mas sim apontar qual é o caminho a ser tomado, quais as soluções, o que não foi alinhado ou o que está muito legal, e aí continuar apontando os caminhos. Um bom processo de feedback vai fazer com que você se reconheça e os outros reconheçam também a sua colocação quanto a pontos fortes, pontos fracos, quais habilidades precisam ser promovidas. Isso vai te ajudar a aumentar a motivação das pessoas, dar mais confiança e, óbvio, vai dar mais produtividade. Porque o objetivo é esse, né? A gente ouvir, ver o que está de bom e fortalecer, e ver o que não está legal e consertar. A gente tem que ter esse papel, você que é líder, né? A gente tem que ter esse papel coaching do nosso liderado também, né? Quando eu falo isso vamos sugerir, nesse momento talvez que o liderado não faça algo legal, você tem que entrar com um processo ali de sugestão do que ele pode fazer para melhorar. Às vezes você pode indicar uma leitura, indicar um vídeo, indicar um material, um curso, um processo, enfim, alguma coisa que o ajude a melhorar o seu desempenho nas próximas colocações. Não é simplesmente fazer uma crítica. Então, a nossa sugestão, né, em particular aqui a minha sugestão, é que você comece um processo de feedback dando um contexto para o caso que você vai tratar. Tente colocar ali já de início alguns pontos fortes, algumas coisas boas. Contextualize um pouco mais e se tiver algo de negativo para trate isso posteriormente, depois desse segundo contexto. Finalize o feedback dando, então, essas sugestões, né? Se coloque a auxiliar e termine sugerindo aquilo que você acredita que pode contribuir com o teu colega, com o teu par, com o teu liderado, com o teu líder, para que as coisas passem então a funcionar. Sempre lembrando que o processo de feedback não é apenas do líder para o liderado, não é apenas da empresa para o funcionário. Isso tem que também funcionar ao contrário, né? Do funcionário para a empresa, do liderado para o líder. Isso tem que funcionar. Você não precisa ficar esperando, você como liderado, por exemplo, ficar esperando com que seu líder te chame por processo. Você mesmo pode solicitar isso para ele. E seria muito bom, claro, que isso acontecesse, e devemos sempre buscar isso o quanto mais próximo do evento que necessita do feedback, né? Então, se algo acontece agora, nesse momento, você pode ali esperar umas 2 horas, né? A hora que estiver um pouco mais tranquilo ali, né? Passou um pouquinho, aí você chama ali o líder ou liderado para dar esse feedback.
Ou, às vezes, né, no outro dia, logo pela manhã, você dá esse feedback. Não vai esperar passar, por exemplo, 2 meses para poder falar sobre aquilo, porque daí a pessoa também já esqueceu do acontecimento, né? E aí o processo de feedback perde a essência. Tente não ser generalista, né? Falar, olha, você sempre isso, você sempre aquilo. Que isso vai causar um processo de você vai coagir a pessoa que está lá do outro lado. Né? Tente pontuar exatamente na situação que aconteceu. Olha, nesta situação, neste dia, nessa hora, neste trabalho, você se portou, fez tal coisa. Tá? Então tente não generalizar, porque aí você vai causar até um enrijecimento talvez da outra pessoa, você não vai conseguir ter uma abertura ali para trocar, para conversar com ela. Uma coisa legal de um processo de feedback que vem da Netflix é a aplicação dos 3 Cs. O que são 3 Cs? Começar, continuar e cessar. Então, eles têm lá no processo de feedback em grupo, feedback de equipe, né? Eles colocam o quê? Começar, coisas que você acha que eu preciso começar a fazer. Continuar, coisas que eu devo continuar fazendo. E cessar, coisas que eu devo parar de fazer. Né? Então aí os 3 Cs é uma técnica interessante, muito aplicada aí no mundo atual e que nasceu aí com a história de sucesso também da Netflix. Bom, pessoal, desejo que você tenha curtido aqui a gente falar de feedback. Fique à vontade para nos dar o seu feedback sobre o nosso podcast. E eu vou falar para vocês aqui uma novidade. Nas próximas semanas, o nosso podcast, ele vai mudar um pouquinho de formato. Vão ter mais gente conversando aqui comigo e a gente vai trocar um pouco mais de informação aqui com vocês. Então, fique muito à vontade para dar seu feedback para a gente, por mensagem, por voz, como queira, aqui na Renasoft. E um grande abraço para todo mundo, sucesso para todos nós, até mais, tchau!